Agora vamos continuar? Agora que eu gravei a lei processual no espaço e a lei processual penal no tempo, vamos falar sobre a interpretação. Gente, interpretação, você estuda em tudo quanto é direito. Interpretação gramatical, interpretação sistemática, interpretação teleológica e interpretação de tudo quanto é tipo. Eu nunca vi. Parece que o doutrinador inventa tipo de interpretação para te sacanear. Isso aqui não é um tema, né, muito legalzinho, não. Mas assim, o que eu preciso saber para fechar uma prova de direito processual penal? Você tem que gravar o seguinte. Segundo o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal admite interpretação analógica? Sim. Olha que eu falei, admite. Eu escrevi sempre admite em qualquer... Eu falei admite. Admite interpretação analógica e admite interpretação extensiva, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Se ele colocar do jeito que está, você marca certo. Entendi nada, Ritson. Ó, trouxe 2 exemplos para ti. E eu vou me manter focado, porque senão se eu estou num tema, eu vou lá na frente, volto, aí a gente tem que manter o foco para fechar o ponto. Primeiro, segundo o artigo 260 do Código de Processo Penal, se o acusado não quiser comparecer no interrogatório, o juiz pode determinar o quê? A condução coercitiva. Ritz, o que é a condução coercitiva? É bem assim, vamos amor comigo? Vamos, eu vou te levar com carinho. Mas tu entendeu, né? Pois é, com todo aquele carinho, amor, vem, fé lá de uma mãe, tu não quer ir, vai vir na marra. Condução coercitiva. Mas olha só, o CPP, no artigo 200... De acho que eu quero falar CPC, que coisa, né? Tem demônio naquele treco lá também, só pode, né? Então, o artigo 260 do Código de Processo Penal, ele fala da condução coercitiva para o acusado e interrogatório. Beleza? Se é acusado, já tem um processo. Eu não estou na fase da investigação, eu não estou na fase do inquérito. Aí imagina o delegado. O delegado está lá com um indiciado, ou seja, nem teve processo, ainda está no inquérito. E o delegado quer condução coercitiva. Ritson, pode ou não pode? O que eu vou fazer? Nesse caso, essa palavra acusado, eu vou fazer uma interpretação que extensiva. Então, eu posso ter condução coercitiva na fase do inquérito? Posso sim. Então, se te perguntar na prova, admite-se interpretação extensiva no Código de Processo Penal? Admite. E a interpretação analógica? Analógica, analogia, eu vou pegar um caso parecido, uma situação parecida. Como é a situação do artigo 80 do Código de... Olha o que eu escrevi, gente, tem demônio nesse negócio. Agora que eu vi, perdão, pessoal, é Código de Processo Penal. Oh, meu Deus do céu, ave credo, tá? Ritz, tu tem algum problema com o processo civil? Não, eu amo o processo civil também. Na verdade, eu amo tudo, tá? Porque concurseiro eu não gosto de uma matéria, eu gosto de tudo. Não falei que tem demônio nesse trem? Então, olha só, o artigo 80 do Código de Processo Penal, ele fala pra gente o seguinte, o juiz pode ordenar a separação dos processos. Como assim? Imagina um processo que eu tenho 2.000 réus. Tu já imaginou uma audiência com 2.000 réus? Então, nesse caso, o juiz pode ordenar o quê? A separação de processos. Só que aqui é tranquilo. Só que o outro caso que eu posso ordenar a separação de processos é quando eu tiver outro motivo relevante. Ritson, o que é outro motivo relevante? Vou saber? Eu não sei. É outro motivo relevante. Então, o que eu vou fazer? Como não tem conceito, eu vou pegar um outro caso parecido para ver o que eles falaram que é relevante para utilizar aqui. Nesse caso, eu vou utilizar o quê? Analogia. Então, se perguntar na prova, no direito processual penal, eu posso utilizar a interpretação analógica? Posso. Posso utilizar a interpretação extensiva? Posso. Posso fazer o suplemento dos princípios gerais do direito? Com certeza eu posso. Isso, como assim suplemento dos princípios gerais do direito? Lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, lá a LINDB, né, te fala da integração. Quando a lei for omissa, o juiz pode se recusar a julgar? Não. Então ele não usa os métodos de integração, analogia, costume e o quê? Princípio geral do direito. Eu posso fazer isso. Beleza até aí, pessoal? Só que se ele te perguntar na prova, eu posso fazer interpretação gramatical? Olhar para o Código de Processo Penal e falar, não, está escrito que é 10 dias? Posso. Aquelas regras que a gente estuda de interpretação dos outros direitos não muda. Eu quero que você tome cuidado só com essa daqui, ó, interpretação sistemática. O que é interpretação sistemática? Quando o juiz, quando o delegado, quando o Ministério Público tiver com o Código de Processo Penal na mão, ele não tem que aplicar só o CPP, ele tem que aplicar o CPP, a Constituição, porque o ordenamento jurídico eu tenho que aplicar o quê? Em conjunto. Eu tenho que obedecer todo o sistema.
Então eu vou fazer essa interpretação sistemática, eu olho o CPP, mas de olho na Constituição, de olho em outra norma que tem relação, eu faço sim. Então se cair na prova, interpretação analógica, admite. Extensiva, admite. Sistemática, também admite. Beleza até aí? Fechou. Acabou a parte das disposições preliminares do CPP. Artigo 1º ao 3º. O que você vai fazer agora? É pequenininho, nem precisa pegar livro não, é só isso aqui. A tua apostila é isso aqui. Ritz, eu tenho que revisar. Você vai pegar o quadro, tirar foto. Ah, eu não consigo ler, copia. Porque quando você copiar, você vai acabar ficar preso aqui. Vai, copia. Passa limpo isso daqui, faz mais bonitinho. É bom que você treine a sua letra, porque tem gente que vai fazer redação e a tua letra é horrível, sabe? Aquele, né? Não precisa falar nada. É bom que vai te ajudar. Estuda isso daqui. Após que tu revisou, questões. Quando vocês fizerem questões, eu vou dar uma dica. Você vai fazer questão, digamos que você encontrou uma coisa nova, diferente. Acrescenta o teu esquema. Tá aqui, pô. Tu só vai. Agora tem gente que faz o seguinte, estuda isso daqui, aí depois abre um PDF, depois abre uma videoaula, depois compra um livro, depois pega uma... Tem gente que estuda, assim, perdão, mas eu chamo isso de tarado. O que é o tarado? O tarado na mesa dele de estudo tem um PDF de um curso, um PDF de outro curso, tem uma videoaula, tem 3... Não dá, velho, não dá. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer pessoas que têm aquele HD externo, que no HD externo, filho, tem tudo, velho. Agora, tu não vai dar conta de estudar aquilo tudo, coisa. Porque tu não tem que estudar só uma matéria, tem que estudar 10, 12. Então vamos fazer o seguinte, foca, casa comigo, pô, casa. Vamos casar comigo, casa comigo, estuda isso daqui. Qualquer coisa que vier diferente, a gente só vai acrescentando. E olha, nós vamos embora agora, que nós vamos falar agora do inquérito policial e essa matéria eu começo e acabo hoje. Independentemente de você estar com fome ou não. Eu só saio daqui se eu acabar. Inclusive, eu vou falar sobre arquivamento. Porque, como eu falei, 1 hora antes o quadro estava escrito, exatamente para eu desmontar contigo. Para eu explicar inquérito policial, primeira coisa que eu quero te falar. Olha aqui ao lado, ó, igual aqui, ó. Inquérito policial, quais os artigos do CPP que eu tenho que ler? Artigo 4º ao 23. Só que além disso, você tem que ler também a Lei 12.830. Ela é pequenininha. É porque essa Lei 12.830, ela fala do delegado. Ela dá o conceito de indiciamento, ela fala quando que eu vou ter a remoção do delegado e a banca cobra. Aí, às vezes, eles colocam esse negócio da Lei 12.830, aí o candidato fica, meu Deus, não, minha doutrina tá uma droga. Não, ela não tá uma droga. Não é a tua doutrina, é porque tu vacilou que tu tem que ler que está dentro do tema. A Lei 12.830 que fala sobre inquérito policial. Primeira coisa, para te explicar inquérito policial, você precisa ter noção da ação penal, senão a gente fica perdido. Então, primeiro, quando você pratica um crime, se você pratica o crime, você é culpado automaticamente, sim ou não? Não, porque tem um princípio da Constituição Federal, não tem? Qual é o princípio que ninguém será considerado culpado se eu não tiver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Que princípio é esse? Presunção da inocência, não é? Presunção da inocência. Agora a moda é falar direito da inocência. Não sei que viagem é essa dos doutrinadores. Mas esse princípio da presunção da inocência fala que ninguém é considerado culpado enquanto não tiver uma sentença penal transitada em julgado. O que vai acontecer? Por conta disso, se você praticou um crime, eu vou precisar te processar e você ser condenado. Só que para você ser condenado, eu preciso de provas. Como é que eu consigo essas provas? Então tá aqui. Você praticou um crime. Quando você praticar esse crime, eu preciso de provas. Então o que vai acontecer? Se eu tiver essas provas, eu já posso logo de cara iniciar o processo? Posso, se eu tiver a prova. Se eu tiver. Agora, se eu não tiver, primeiro eu preciso consegui-las. E como é que eu consigo? Investigando. Só que essa fase de investigação, ela é chamada de inquérito policial. E para que serve o inquérito policial? O inquérito policial serve exatamente para você conseguir provas. Porque se tu tiver prova, tu não precisa do inquérito, tu concorda? E aí já me responde o seguinte, o inquérito é obrigatório sempre na vida. Não. Porque o objetivo dele é conseguir prova, se eu já tiver a prova, eu já vou para a peia. E prova do quê? Para você ser condenado, primeiro, você precisa ser autor do crime, não é isso? Então eu preciso provas de autoria e, além disso, provas de materialidade.
provas a respeito do crime. Porque eu tenho que ver se aquilo é crime, como é que foi o crime. Então eu preciso... Como que eu vou conseguir? No inquérito policial. Quando eu conseguir essas provas, é aí que vai começar a ação penal. Olha, inquérito policial e ação penal. 2 pontos que despencam em provas de concurso. E eu vou dizer mais. Se você não entender isso aqui, tu vai ter dificuldade em recursos, tu vai ter dificuldade em competência, tu vai ter dificuldade em procedimento. Você tem que entender. E ó, eu não me quieto enquanto vocês não entenderem tudo. Eu não quieto. Se a gente tiver que entrar na madrugada, nós vamos entrar. Tô nem aí. Ah, é o Emiliano. Não, tô nem aí. Eu vou trancar a porta, quero ver o Emiliano entrar aqui. Nós não saímos daqui. Então, ó, você praticou o crime, fase de investigação, depois eu tenho o quê? Ação penal. Responde o seguinte. Na ação penal, ação. Quem que é o chefe? O delegado ou o juiz? O juiz, não é? Tu concorda comigo? É o juiz. Já no inquérito policial, a polícia, o chefe é o juiz? Não. O chefe é o Ministério Público? Não. O chefe é o Chapolin Colorado? Não. E o Homem-Aranha? Não. O chefe é o delegado de polícia. Me responde o seguinte. O juiz, ele não é uma autoridade do processo, não é? Então, se é do processo, me diz o seguinte, essa fase da ação penal é uma fase administrativa ou uma fase judicial? Judicial. E no inquérito policial, o chefe é o juiz? Não. Se não é o juiz, aqui isso não é uma fase judicial, é uma fase administrativa. Então, se eles colocarem na prova, o inquérito policial, ele não é pré, ele não é antes do processo, e é assim que o CESP coloca na prova, beleza? É assim que ele coloca no teu edital também. Você pratica o crime, inquérito policial e depois ação penal. Se ele meter na prova, inquérito policial é chefiado pelo Ministério Público, é errado. Ritz, mas eu trabalho na delegacia, o Ministério Público, ele pode pedir, pode fazer um monte de coisa. O chefe do inquérito é o delegado. E o juiz é chefe do processo. Tranquilo? O problema é o seguinte. Essa ação penal, ela é dividida segundo o Código de Processo Penal em ação penal pública e ação penal privada. Eu vou te dar uma noção só para a gente poder trabalhar aqui o inquérito policial, senão dá problema. Inclusive, tem gente que acha que, eu vou fazer concurso para nível médio, não cai processo penal. Tá doido? Filho, quem vai fazer TRF1, certeza cair. Você vai fazer prova de TRE, pode cair sim. E assim, tem que estudar, velho, isso aqui cai. Quem faz concurso para TJ, isso aqui cai, velho, tem que estudar. Então, só, a ação penal pode ser pública ou privada. E para que tem essa diferença? É pelo seguinte, existem crimes que você pratica que afetam, tem interesse de toda a sociedade, como é o caso do homicídio. Você quer ficar perto de um homicida? Você quer ficar perto de um estuprador? Né? Eu fico puto quando, não, estuprador de jeito nenhum. Ele é estuprador, eu quero ficar longe, não é? Agora, e das pessoas que falam mal das outras? Não, bicho, tá cheio de gente perto de ti que fala mal. E o que eu fico mais puto é o seguinte, e eu vou te falar assim, do coração, a gente tem que gostar da gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando acordar é olhar no espelho e falar bem assim, eu gosto de mim, eu me acho bonito, eu me acho bonita do jeito que eu sou. E se não gostarem de mim, perdão pela expressão, foda-se. Foda-se. Porque eu tenho que gostar de mim. A gente não pode viver sempre em função das pessoas. Você tem que ter essa autoestima. Porque se tu não tiver autoestima legal, se tu tiver autoestima baixa, tu vai ter aquela amiga piriguete, que eu falei agora há pouco, quando tu passa no concurso ela te manda o WhatsApp. Tem aquelas pessoas que não te apoiam no que você faz. Mas por que tu mantém isso? Você tem que ter amor próprio. A gente tem que estar perto da gente, de pessoas que gostam da gente. Então assim, pessoal, isso é fundamental. O problema é que perto da gente sempre tem essas pragas, né? Aí o que acontece? Tu tem pessoa que difama, tu tem pessoa que calunia. Você roubou, você furtou, sua estupradora. Não, a gente tem pessoal que fala mal. Mas assim, velho, e aí? Tu quer ficar longe dessa pessoa? Às vezes tu fica até rindo. Nessa situação que eu tenho um crime que não afeta toda a sociedade, né? Que é menor, é mais a intimidade da pessoa. Ele não se processa pelo caminho da ação penal pública, e sim pelo crime da ação penal o quê? Privada. Então, na ação penal pública é mais grave, mais complicado, todo mundo é afetado. Na ação penal privada é afetada mais a intimidade do ofendido. Por isso que eu tranquilo. O que vai acontecer?
Por conta disso, essa ação penal pública, ela é promovida, tem um titular que é o Ministério Público, que é uma autoridade pública. Isso não entendi. Ó, você praticou o crime, o delegado vai colher as provas. Após ele colher as provas, essas provas vão parar na mão de alguém. Se for um crime de ação pública, vai parar na mão de quem? Do Ministério Público. E o Ministério Público vai chegar lá com o juiz e vai entrar com uma ação. Não tem aquela ação de danos morais que a gente entra? Só que aqui não é danos morais, é uma ação penal. Vai pra cadeia, vagabundo. Se for ação penal pública, quem faz isso é o quê? O Ministério Público. Ritson, ele tem um prazo, né? Tem, vou estudar e vocês vão decorar esses prazos todos, tá? Só quieto se tu souber tudo, prazo de prisão temporária, tudo. Só que quando é crime de ação penal privada, é a tua intimidade, é teu interesse, pô. Quando é crime de ação penal privada, não é o Ministério Público que vai lá com o juiz, é você. Você que é o ofendido. Ritson, e se esse ofendido for incapaz? Aí, no caso, vai o representante legal dele. Beleza até aí? Tranquilos? Ritson, e os tipos de ação penal privada? Calma que a gente fala lá. E a gente fala lá no momento da ação penal, é só pra gente entender. Só que essa ação penal pública, ela se divide em duas. Vou apagar aqui o MP para riscar, colocar aqui embaixo. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Como assim incondicionada? Incondicionada depende ou não depende de condição? Não depende, né? Então, eu falo incondicionada pelo seguinte. O Ministério Público, para chegar lá com o juiz e apresentar a denúncia, que é a ação penal pública, se ela for incondicionada, ele não depende de condição nenhuma, como é o caso do homicídio. Se tiver homicídio, o Ministério Público vai lá e pá. E se eu tiver diante de um estupro? Estupro. Ó, eu sou meio assim, tanto com direito penal quanto direito processual penal, com exemplos que envolvem muito sangue. Então, os exemplos que vocês vão ver utilizando são bem diferentes, né? Então, imagina o seguinte, meu amigo ali... Como é que é o teu nome mesmo, amigão? Pessoal... Hã? Rodrigo, né? Olha, pessoal, Rodrigão aqui. Imagina o seguinte. Imagina que o Rodrigo, ele foi para uma festa. Tava lá no tush, como é? Tush. Nem sei o que é, não sei o que é festa, velho. Tush. Rodrigo tava na festa e de repente ele sentiu algo assim. Ele falou, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí, o que aconteceu? Rodrigo foi levado para um canto, foi levado para um banheiro e Rodrigo foi estuprado. Rodrigo foi violentado. Quando eu falo estupro, é tanto homem quanto mulher, tá? Ele foi estuprado. Ritson, o estupro o estupro é crime? É ou não é? É crime. O estupro é crime de ação penal pública? É. É um crime de ação penal pública incondicionada? Não é condicionada. Ritson, mas eu sei que tem caso lá quando é 18 anos, mas deixa para depois, para depois. O que vai acontecer? Rodrigo pode simplesmente chegar, eu gostei, eu quero de novo. Ele não pode fazer isso, Rodrigo, né? Pode, velho, Rodrigo pode chegar, eu gostei, eu quero bis, me dá teu telefone. Ele não pode fazer isso? Ou seja, eu estou diante de uma situação que ele pode gostar, velho. Então, nesse caso, é um crime de ação penal pública condicionada. Condicionada à representação do ofendido. Significa o seguinte, se o Rodrigo não for lá no Ministério Público e falar bem assim, ei, Ministério Público, eu não gostei. Então pega aqui, pega essa representação, pega essa autorização. Se ele der autorização, o Ministério Público vai lá e peia. Só que se o Rodrigo gostar, deixa pra lá, não acontece nada. Beleza, pessoal? E a representação do ofendido é uma das condições. A outra condição é a requisição do ministro da Justiça. São condições de procedibilidade da ação penal pública condicionada. Ritson, eu quero saber todos os crimes. Calma, eu vou pegar leve com você na primeira aula. Porque tenho certeza de uma coisa. Eu vou acelerar mais para frente. É só para vocês se acostumarem comigo. Então, grave o seguinte. A ação penal pode ser pública ou privada. A pública, o titular é o Ministério Público. Na privada, o titular é o ofendido. Se ele não tiver capacidade, vai o seu representante legal. A pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Se ela for condicionada, é a representação do ofendido, é a requisição do ministro da Justiça. Deixa eu ver se tu entendeu. Responde o seguinte, se caísse na prova bem assim. Diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Repito, diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
o delegado pode investigar de ofício sem pedido, sem autorização nenhuma, sim ou não? Repito, tu sabe, tem que ter confiança. Num crime de ação penal pública, essa letra C é o quê? Condicionada. 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 A representação do ofendido. O delegado pode iniciar a investigação sem autorização do ofendido? Sim ou não? Usa a lógica, usa aquilo que tu sabe, usa o teu instinto, sim ou não? Não. Porque se o Ministério Público precisa, imagine o delegado. E se for um crime de ação penal pública incondicionada, que não depende de condição nenhuma, o delegado pode começar a investigação de ofício? Beleza até aí, pessoal? Tranquilos? Então, agora que a gente entendeu isso, fica mais fácil para eu trabalhar. E o que seria esse inquérito policial, Ridson? Olha só, quando eu falo inquérito policial, primeiro, não é um processo. Deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu apagar. Inquérito não é um processo, é um procedimento. Inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Por que ele é procedimento administrativo? Por que ele não é um procedimento judicial? Por que ele é administrativo? Porque o chefe dele é quem? É o delegado, não é o juiz. É um procedimento administrativo que tem o objetivo coletar provas, coletar, documentos e etc e tal, provas de quê? De autoria e de materialidade. E depois eu pego essas provas e elas vão servir para o Ministério Público, para o ofendido ou representante legal, para ter a ação penal. Beleza? Primeira coisa, observa, o inquérito, eu falei que ele é o quê? É um procedimento, isso vai fazer todo o efeito. Sabe por quê? Ele é pré-processual. Ele não é processo, ele é um procedimento. Agora, quando tiver na ação penal, sim, aí é processo. Então, ele é um procedimento. E administrativo, porque não é o juiz que é o chefe, é o delegado. E a finalidade dele é coletar provas, coletar indícios, documentos de autoria e de materialidade. A pergunta é, quem é que pode fazer inquérito policial? Quem é que pode fazer essa investigação? Primeiro, essa investigação que eu estou falando, investigação de crime, investigação pública. Porque se de repente, imagina que teu marido está aprontando. Não estou dando ideia, tá? Porque tem gente que eu falo, já procura no WhatsApp. Amor, cadê você? Aí demorou 5 segundos para responder da merda, né? Não é. Mas assim, imagina hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, que de repente tu tá desconfiando do teu marido. Aí tu pega o jornal, vê lá, detetive. Aí tu bota o detetive atrás do teu marido. Isso é inquérito policial que aquele detetive está fazendo? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus, tá? Então o que vai acontecer? Esse inquérito policial, ele não é feito por aquele detetive, ele é feito pela polícia judiciária. Polícia judiciária. Ritsu, o que é polícia judiciária? Polícia judiciária, pessoal, é a polícia civil e a polícia federal. Mas e a polícia militar? Não, polícia militar não. Polícia civil e a polícia federal. Por que não? Olha, a polícia civil e a polícia federal, elas são polícias investigativas. São polícias que elas atuam depois do crime. O crime aconteceu, eles vão investigar. Olha o que está acontecendo no Brasil. O que a Polícia Federal está fazendo? Vai e vem, coleta provas e não sei o quê. Esse é o papel da Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Militar, ela não tem esse papel de polícia judiciária. A Polícia Militar, ela tem um papel de polícia ostensiva. Ostensiva, lembra de ostentação. O que é ostentação? Mostrar. A Polícia Militar não mostra a farda? Ela ostenta a farda, ostensiva. A Polícia Civil mostra a farda? Não, eles ficam tocados. Porque para investigar eu tenho que ter o sigilo, né? E por que eu falo que a Polícia Militar ostenta? É porque a partir do momento que você tá lá no seu carro, bonitinho, você esqueceu de colocar o cinto, gatinho, gatinha, para o polícia do teu lado. O que tu faz? Tranca, né? Dá um medo, tu dá aquela trancada, puxa aqui, não procura o cinto, não acha, porque o cara tá de farda. Agora, se parar um policial civil, tu nem sabe. Então a Polícia Militar é ostensiva, é outra coisa. Quem faz a investigação é a Polícia Civil e a Polícia Federal. E na prova, eles vão te perguntar o seguinte, só quem faz essa investigação é a Polícia Judiciária. Outras autoridades administrativas não podem, em nenhuma hipótese, errado, podem sim nos casos previstos em lei. Ou seja,
Quem é que faz a investigação? Polícia Judiciária, Polícia Civil e também a Polícia Federal. Se perguntar, outras autoridades podem investigar? Podem. Quando? Nos casos previstos em lei. Fechou? Beleza. Esse inquérito policial, que tu já sabe o que é e quem é que faz, ele tem várias características. Não tem unanimidade. Inclusive, eu já dei aula de processo penal para concurso da Fundação Getúlio Vargas, para concurso da FCC, do CESP, para FUNCAB, um monte de concurso. E toda vez eu monto um macete aqui diferente para essas características. Você tem que saber, tá? Tem prova que ele pergunta qual das alternativas abaixo é característica. Para os concursos de tribunais que vocês vão fazer e afins, quando eu falo afins, se abrir um concurso do Ministério Público, da União, do Estado, você vai aproveitar esse aqui, pô, né? É um concurso que tem afinidade. Então, perdão, pessoal, eu não sou pervertido, mas eu já montei um macete do seio doido. Seio, tá? Seio doido. Eu já montei o macete do seio, perdão pela expressão, seio fudido. Mas só que para tribunal tem que ser outro macete. Tem que ser bem assim, ó. Fudir. Vou te dar uma dica. Fudir o quê? O seio. Mas assim, é para você gravar, tá? Você tem que gravar essas características, cai em prova. Se tu conseguir montar outro mnemônico, tá contigo. Primeira característica do inquérito policial que eu acabei de te falar, ele é o quê? Sigiloso. Por que sigiloso? Filho, se tu souber que você está sendo investigado, o que tu vai fazer? Vai ocultar provas? Não. Então, o inquérito policial, ele é o quê? Sigiloso. Ritz, tu tá doido, porque os atos processuais são públicos. Atos processuais. Inquérito policial é processo? Inquérito é um procedimento administrativo, por isso que ele é o quê? Sigiloso. Então, se caísse na prova bem assim, só pela lógica. Você passou no concurso, e assim, eu quero, por mim, todos os professores do Papa querem, todo o pessoal da administração do Papa quer, meu amigo que está ali, que eu vou bagunçar muito ele, quer também. A gente quer vocês aprovados nas primeiras colocações de todos os concursos desse Brasil. TRE é para você estar dominando, TRT, TRF, TJ, seja o que for, para dominar, para você trabalhar mesmo isso. E a gente vai trabalhar arduamente para isso. E para acontecer, eu preciso que vocês ajudem. Preciso que vocês raciocinem comigo. Quando você tomar posse, você vai tomar posse. Quando você for tomar posse, vão chegar contigo e falar bem assim, tu quer tomar posse? Quero. Então você tem que fazer uma declaração de bens. Hidson, o único bem que eu tenho é um par de chifres. Ixi, né? Tu vai fazer tu vai um monte de declaração. Só que você também, em determinadas situações, eles pedem declaração de antecedentes criminais. Aí tu vai na internet, né? E se eles te perguntassem bem assim na prova? Se eu pedir uma declaração de antecedentes, na declaração de antecedentes, vai estar escrito os inquéritos policiais que você está sendo investigado, sim ou não? Por que não? Por causa de um princípio. Qual é o princípio? Presunção da inocência. Se tu ainda está sendo investigado, como é que eu vou te colocar na tua folha? Não tem lógica, tá? Então grava o seguinte, quando eu falo no inquérito policial, as informações do inquérito policial, elas podem estar na folha de antecedente? De forma nenhuma, não podem estar. Hidson, e esse sigilo é absoluto? Me responde, o inquérito policial é sigiloso para o delegado? Não tem lógica, né? Ele é sigiloso para o juiz? Não tem lógica. Então assim, não é absoluto. Só que sobre esse assunto, eu preciso que você tenha atenção com a súmula vinculante número 14 do STF. E olha, processo penal quer fechar? Duas coisas para a prova, lei seca e súmulas. Lei seca e súmulas. Tem gente que me pede indicação de livro, eu posso até indicar para vocês, mas prova, lei seca e súmula. Você tem que pegar as súmulas do STF e do STJ processuais penais. Tem que ler e entender se vai fechar as provas. Teve um concurso agora recente, que foi o concurso do TRE de Pernambuco. Aí a galera, ai meu Deus, eu me lasquei na prova. Você estudou errado. Porque mesmo o CESP, ela adora cobrar súmulas. Então, você tem que estudar, tem que organizar isso daí. E a súmula vinculante número 14 do STF despenca. O que ela fala? Ela fala o seguinte, é direito do defensor, ou seja, é direito do advogado, até no Estatuto da OAB, ter acesso amplo a esses procedimentos aqui. Mas ele vai ter direito a acesso amplo, não a tudo, somente aquilo que já estiver documentado. Como é que é, Edson? Eu estou te falando o seguinte, o advogado, do cara que está sendo aqui investigado, do indiciado, o advogado pode ter acesso aos autos do inquérito? Pode.
Mas ele pode ter acesso a tudo? Não. Ele só vai ter acesso àquilo que já tiver o quê? Documentado, aquilo que já foi para o papel. Imagina que eu estou aqui, eu estou fazendo um grampo aqui, ó. Aquela interceptação telefônica que tem uma leizinha e tal. Eu estou fazendo uma interceptação telefônica, o advogado está do lado. Não, ou então eu intimo o advogado. Ei, advogado, eu vou fazer uma interceptação. Não tem lógica, pô. O advogado, ele só vai ter acesso depois que já tiver o quê? Documentado. Depois que tiver tudo feito, tiver no papel. Mas ele tem direito? Tem. Segundo a súmula vinculante número 14 do STF. Vocês não podem deixar de ler. Segunda característica, o inquérito policial, ele é o quê? Escrito. Ele não é verbal. Ele é escrito. Então o que vai acontecer? Eu vou juntar todos os documentos e eles vão ficar num só processado e vai ser o quê? Rubricado. Inquérito policial é escrito. Além de ser escrito, a característica que eu acho que é a mais importante de todas é que ele é inquisitivo. Por que inquisitivo? Porque na fase do inquérito, na fase de investigação, eu não aplico o princípio do contraditório. Como é que é, Ridson? Quer dizer que na fase do inquérito eu não posso ter advogado? Não foi isso que eu disse. Eu falei que na fase do inquérito eu não aplico o contraditório. Como assim? Olha, eu vou já falar contigo sobre interrogatório. O camarada, o indiciado, ele pode ser interrogado. Se ele for interrogado durante o inquérito policial, só que no inquérito policial ele estava sem advogado, o processo é nulo? O processo não é nulo, porque não tem nada a ver o processo com o inquérito. E o inquérito não é processo, o inquérito é só o quê? Um procedimento administrativo, ainda tem outra. Você não pode ser condenado com a prova exclusivamente obtida no inquérito. E por que existe isso? É porque no inquérito não tem o quê? Contraditório. Então, você não tem um contraditório. É por conta disso que no interrogatório, mesmo que você vá com o advogado não pode fazer reperguntas. Ele vai ficar só... Ele não pode, porque eu não tenho o quê? O contraditório. Só que, apesar disso, o ofendido, o representante legal ou então o indiciado, eles podem propor diligência, chegar bem assim e falar bem assim, delegado, o que o senhor acha de ouvir a testemunha X? Pergunto, o delegado é obrigado a ouvir a testemunha X? Não, porque o delegado tem liberdade. Beleza? Artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu só estou adiantando ele porque a banca ela mistura aqui, então eu preciso saber ele. O que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal? Ele fala para mim o seguinte, ele fala que eu não posso ter condenação de uma pessoa. Eu não posso, o juiz, com base no livre convencimento dele, ele não pode condenar utilizando provas apenas do inquérito policial. Por que eu não posso condenar usando apenas provas do inquérito policial? Porque nele não aplica o quê? Contraditório. Só que essa regra é absoluta? Não. O 155 ele traz situações especiais. Ele fala que o juiz tem um livre convencimento motivado, o princípio da persuasão racional. Isso significa o seguinte, o juiz decide do jeito que ele quiser, desde o jeito que ele fundamentando, encontrando o motivo. E o 155 ele traz exceções, como é o caso das provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Isso, que nome feio. Lá em provas eu vou te explicar. Eu só quero que você grave o seguinte. Imagina uma situação de exame de corpo de delito. Eu não posso fazer o exame de corpo de delito na fase do inquérito? Posso. Agora só, imagina um crime de lesão corporal. Fica aquele monte de marca, não tem? Você teve um crime de lesão corporal. Eu fiz o exame de corpo de delito na fase do inquérito. Se eu fizer novamente esse exame de corpo de delito 3 anos depois, eu vou ter o mesmo resultado? Eu não vou ter uma prova que não tem como. Tem que ser o quê? A do inquérito. Por isso que tem a exceção. Próximo, avocação e redistribuição. Isso daqui, ó, não está no CPP. Isso aqui está na Lei 12.830 de 2013. Se eles perguntarem na prova, o inquérito policial está sob a mão do delegado, está com o delegado. Esse inquérito policial, ele pode ser avocado? Ritz, o que é avocado? A autoridade superior fala e me dá essa caceta. Me dá. A autoridade superior pode avocar ou então falar o seguinte, o inquérito está contigo, não vou deixar mais contigo, passa para ele. Pode fazer isso no inquérito, sim ou não? Isso está caindo em prova. Segundo a Lei 12.830, isso pode ser feito pela autoridade superior, mas tem que ser fundamentado. Eu não posso simplesmente chegar, delegada, tá contigo, né? Toma, pega para ti. Eu não posso. Para eu tirar você da presidência de um inquérito policial,
Quem tem que fazer é a autoridade superior, inferior de jeito nenhum. Mas eu tenho que fazer isso de forma o quê? Fundamentada. E além disso, eu só vou fazer isso no caso de interesse público. Ritz, o que é interesse público? É interesse público, tá? Só tem que gravar isso. Ou então, no caso em que ela estiver inobservando os procedimentos previstos do inquérito. Isso está prejudicando a diligência. Ou seja, ela está com gambiarra. Então, se perguntar na prova, ela é a presidente do inquérito. E eu sou o chefe dela. E tu é subordinado dela. Tu é o subordinado dela. Ela é a delegada-chefe, eu sou o superior. Ele que é o subordinado, ele pode avocar o processo para ele? Por que ele não pode? Porque ele é subordinado, não chove de baixo para cima. Quem tem que avocar é a autoridade o quê? Superior. Mas para essa avocação ou redistribuição serem válidas, ela tem que ser fundamentada. E quando que ela vai ser válida? Quando tiver interesse público ou quando ela não observar os procedimentos previstos. Beleza. Próxima característica. Agora que tu sabe que ele é sigiloso, escrito, inquisitivo, a oficiosidade. Isso aqui eu já falei contigo. Pergunto para ti. O inquérito policial, a investigação, ela pode ter início de ofício, sem pedido de ninguém, em qualquer situação. Certo ou errado? Errado. Porque princípio da oficiosidade, característica da oficiosidade. O inquérito policial tem início de ofício, isso é somente na ação penal pública o quê? Incondicionada. Porque imagina que eu não vou fazer isso contigo, pelo amor de Deus, né? Imagina que eu chego com a minha amiga e eu calunio ela, eu difamo ela, eu injurio, eu pratiquei crime contra a honra. O que ela pode fazer? Ela fala, ah é? Eu também. Porque tem gente que tipo assim, tu fala as besteiras, a pessoa te retruca e já era, não é? Tem gente não, tu fala as besteiras e a pessoa, seu delegado. Então o que vai acontecer? A pessoa que fica abatida, ela pode chegar lá com o delegado e falar, seu delegado, prenda o Tadeu, faz alguma coisa. Mas se a pessoa, tipo assim, nem ligar, acho que todos vocês já devem ter passado. Quem que nunca teve um amigo que falou besteira? Coitado aqui, se quiser me mandar pra delegacia, velho, até o fim desse curso, eu vou sair daqui preso, né? Porque crime de ação penal privada tem prisão em flagrante também, né? Eu vou aprontar muito com o meu amigo aqui, vou te botar pra casar, eu vou te botar pra fazer muita coisa ainda, tá, velho? Não vou deixar você matar ninguém, mas tu vai morrer um monte de vezes também, tá? Agora, o que vai acontecer? Se for um crime de ação penal privada, pessoal, o delegado, para ele poder investigar, precisa de autorização minha. Então, em qual crime que ele inicia de ofício? Na ação penal pública? Incondicionada. Porque na condicionada ele depende da condição. Olha só, seio, sigiloso, escrito, inquisitivo e oficiosidade. Não olha para o quadro, olha para mim, vem cá. Vem cá. E responde o seguinte. Num crime de ação penal privada, o delegado pode iniciar uma investigação de ofício. Certo ou errado? Num crime de ação penal privada, o delegado pode começar a investigação de ofício, sem pedido. Certo ou errado? Errado. Ele inicia de ofício quando é ação penal pública, com a letra I, incondicionada. Se caísse na prova bem assim, o advogado, o defensor, ele tem direito a acesso amplo dos autos do inquérito policial para tudo? Não. Somente aquilo que já está o quê? Documentado. Esse inquérito policial, ele tem 4 características principais não, primeiras que eu falei contigo, não olha para lá. Se olhar para lá, diarreia por 30 dias, é praga, tá? Qual é a característica do inquérito policial que começa com a letra S? Sigiloso. Com a letra E, não é elefante não, ele é o quê? Escrito. Com a letra I de idiota, eu fico puto quando eu escuto isso, vou escrever aqui, velho, ave credo. Sua idiota, ai não, velho, não, você já deve ter ouvido, ou então, eu acho que eu tô com um problema no meu cérebro, ave credo, gente do céu, né, não tem, eu fico doido, velho, não, pelo amor de Deus, até apagar isso aqui, né, ave credo. Qual é a característica que começa com a letra I? Inquisitivo. Pergunto pra ti, ele é inquisitivo porque no inquérito não tem um princípio, que é o princípio do contraditório. Pergunto pra ti, o juiz pode condenar um réu em qualquer caso, por provas obtidas exclusivamente no inquérito, certo ou errado? Errado, né? Errado porque nele não tem o quê? Não tem o contraditório. Sigiloso, escrito, inquisitivo, e quando é ação penal pública incondicionada, a investigação criminal pode iniciar de ofício. Beleza. Agora, olha só. Dando continuidade, a doutrina é assim, não é todo livro que você vai ver essas características aqui.
A doutrina também fala que o inquérito policial é formal. Por que não é todo livro que fala doutrinador que fala que ele é formal? Porque pelo seguinte, se ele é escrito, a maioria entende que por tabela ele é o quê? Formal, né? Ele tem uma formalidade. Só que tem doutrinador que coloca o nome separado. O que a banca faz? Mete formal na prova. Então saiba que o inquérito também é o quê? Formal. Além de formal, ele é unidirecional. Como assim unidirecional? A expressão unidirecional são várias direções ou só uma direção? Só uma direção. Como assim? Significa o seguinte, o inquérito policial, ele serve para você coletar provas de autoria e com a letra M é o quê? Materialidade. E o delegado, ele vai fazer isso, ele vai coletar provas e fazer um relatório. O delegado pode chegar, quando ele fizer o relatório, seu juiz, isso é um vagabundo, ó, ele cometeu crimes, ele pode pegar... Não, velho, de jeito nenhum. O delegado só faz uma coisa, que é o quê? Coletar provas. Por conta disso, ele é o quê? Unidirecional. Então, se cair na prova, o delegado fica emitindo juízo de valor sobre o crime de jeito nenhum, por conta da característica dele ser o quê? Unidirecional. Pergunto pra ti, se eu sou ofendido, se eu sofri um crime, eu posso chegar na delegacia e falar, seu delegado, investiga. Eu não posso fazer requerimento de diligência? Eu não posso pedir para o delegado ouça uma testemunha? Eu não posso? Pergunto, o delegado é obrigado a ouvir as testemunhas que eu indicar? Não. Se ele não é obrigado, me responde, ele é obrigado a fazer as diligências ou essas diligências para o delegado é discricionário? É discricionário. Então, nesse caso, eu tenho a discricionariedade na condução. Ritsu, mais o Ministério Público, mais o juiz, o delegado tem liberdade, gente. O delegado, ele tem essa discricionariedade. Não tem uma lei para falar, ó, tu tem que fazer A, B e C. Ele tem liberdade. Ritsu, mas o CPP traz as condutas que o delegado... Eu sei. Mas o delegado, além daquilo, pode fazer outras coisas. Então, ele tem uma discricionariedade? Tem. E o mais importante de todos, esse inquérito policial, ele pode ser arquivado? Pode. Mas pelo delegado, não. Porque quem arquiva inquérito policial é o quê? É o juju, é o juiz. Cara, isso aqui despenca em tudo quanto é prova. Ritsu, por que não? Não arquiva. Ritsu, mas e se o delegado? Ele não arquiva, ele não arquiva. Quem arquiva inquérito policial é o juiz. Isso por conta da característica da o quê? Da indisponibilidade. Agora eu te pergunto, o delegado é obrigado a iniciar uma investigação? Ou seja, sempre que tu for na delegacia, ele vai iniciar uma investigação? Não. Mas como que... Não parece ser contraditório? Não parece? Né? Preste atenção numa coisa. Uma situação é eu chegar lá na tua delegacia, e vai ter gente aqui que vai começar a gostar de penal, processo, e acaba rapidinho, o processo penal, puf, quando acabou. Tô lá em recurso em sentido estrito. Fala nisso, se por um motivo você não tiver tesão pela matéria e você faça um concurso e caia recursos, você não assiste. Caiu recurso, prova da FCC, procura alternativa e marca recurso em sentido estrito 5 dias, tá? Pode chutar, você vai acertar, por tu me agradece, tá? Chute técnico. Agora olha só, pode chutar, questão certíssima. Mas acontece o seguinte, tá lá minha amiga delegada, gostou pra caramba, você é delegada da PF. Porra, ei, fala sério. Mulher policial, eu acho muito top, velho. Porra, na boa, eu acho muito top. Porra, mulher muito, muito bonita, acho muito top. Tá lá minha amiga, tá lá na delegacia, armada e tal, não sei o que, etc e tal. Eu chego lá com ela e falo bem assim, ó, eu quero que a senhora só por causa do respeito, tá? Eu quero que a senhora inicie uma investigação porque o meu vizinho ali, ele tá vendendo droga. Só que eu só tô querendo sacanear com o meu vizinho. Eu tô querendo sacanear porque a gente tava tendo um rolo com uma piriguete, né? A gente meio brigou. Pergunto pra ti, a delegada ela vai averiguar, né, pra você saber se eu tô falando a verdade ou não. Se ela averiguar e ver que eu só tô de onda, ela é obrigada a instaurar o inquérito? Ela é obrigada a fazer a portaria iniciando o inquérito? Não, então ela não é obrigada a iniciar. Tranquilo até aí? Só que se ela iniciar, ela pode arquivar? Entenderam, pessoal? Cuidado com isso. Se ela iniciar, ela não pode arquivar porque o inquérito ele é o quê? Indisponível. Ritsu, mas tá beleza. Ela resolveu iniciar, coletou um monte de provas, ela não pode arquivar. Então ela manda para o Ministério Público chega lá com o juiz, seu juiz arquiva. Isso, mas ela é muito diligente. Se ela é muito diligente, mesmo arquivado,
ela pode tentar continuar investigando? Cuidado que isso despenca. Eu posso ter o desarquivamento, eu posso ter novas diligências, desde que eu tenha o quê? Novas provas. Sabe por quê? As primeiras provas que ela investigou não foram suficientes. Aquelas provas deu arquivamento. Então, velho, para desarquivar, para ter novas diligências, eu preciso de novas provas. Então, não são aqueles mesmos documentos. Você vai atrás de outros. Beleza? Fechou? Então, olha só. Inquérito policial é sigiloso, escrito, inquisitivo, oficiosidade, formal, unidirecional, discricionário e também o quê? Indisponível. Fechando aqui. Além disso, ele é dispensável. Tu sabe disso. Tu sabe. Eu falei bem aqui, ó. Apaguei, mas tu lembra. Lembra que eu falei? Tu praticou o crime. Eu sou obrigado a passar pela fase do inquérito, eu posso ir direto para o processo. Eu posso ir direto para o processo quando eu já tiver provas do quê? De autoria e materialidade. Por conta disso, o inquérito ele é o quê? Ele é dispensável. Eu posso ter uma ação direta? Pode sim. E finalizando, esse inquérito ele é o quê? Ele é cautelar. Fechou, pessoal? Então lembre-se, tá? Aqui tem seio, aqui tem fudir, tá? E aqui também tem a dica. Lembre destas características. Vou falar agora contigo sobre o local. Tá cansado aí, amigão? Também tô não. Vou embora. Só vou acabar quando eu terminar esse quadro. Fechou? É nóis, moleque. Sangue no olho até a posse, velho. Me amarra assim. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho juízo, tá? Hoje eu não vou fazer isso. Eu até peguei a chave da porta. Eu ia trancar vocês, trancar o banheiro e ninguém ia sair, tá? Mas hoje não. Mas saibam que, né? Pode acontecer. Pessoal, local. Quando eu falo local, onde que eu faço o inquérito? Pessoal, onde que eu faço inquérito? Eu faço no município de Porto Alegre, eu faço... Gente, a questão do local, a questão de competência é a mesma coisa. Não muda. Só que eu não vou falar de competência agora, senão vai ter um surto psicótico. Vou manter o foco para a gente fechar isso daqui. Eu quero que você grave o seguinte. O local é o mesmo lá da ação penal. Mesma regra. Só que, quando eu falo em polícia, eu não sou daqui de Porto Alegre. Mas eu tenho certeza que aqui tem uma porrada de delegacia de polícia. Primeiro DP, segundo DP, DP da mulher, DP da criança, DP... Não tem um monte de DP? Ou seja, eu tenho Porto Alegre, eu tenho o estado do Rio Grande do Sul e eu tenho uma divisão em o quê? Circunscrições. E cada DP não fica num bairro, não fica numa região? Agora imagina, você está lotado numa delegacia e tu pega o inquérito. Tu pode fazer investigação, coletar provas, ouvir uma testemunha que está sobre a circunscrição de outra delegacia? Ritson, não pode porque vai invadir a jurisdição. Jurisdição não tem nada a ver com isso aqui. Jurisdição é juiz. Eu estou falando do que? De circunscrição. Eu quero que você... O seguinte, a autoridade policial ela vai fazer inquérito policial no território da sua o quê? Circunscrição. Só que nesses locais em que eu tenho mais de uma circunscrição, a autoridade sim pode fazer investigação na circunscrição lá. E eu preciso de precatório? Eu não sei a distância, porque assim, eu já vim aqui em Porto Alegre algumas vezes. Fala nisso, cara, eu sou meio leso, né? Tem umas coisas que só acontecem comigo. Com o Emiliano é pior, tá? Que acontece uma coisa que o Emiliano fez, meu Deus do céu, mas eu não vou contar. Só tô falando isso para dar medo nele. Agora só, eu tô no hotel e o hotel aqui ele tem água quente e água fria, né? Lá em Porto Velho não tem. Porto Velho e Rondônia não tem água quente e água fria. Porque se tiver água quente, bicho, gente, lá já é quente, pô. Então você não precisa, né? É muito quente, não precisa disso. Aqui tem água quente e água fria. E assim, eu não tô acostumado, né? O tempo é muito diferente. Eu moro lá perto um pouco, tá para baixo aqui da linha do Equador, mas é mais quente, né? Então acontece o seguinte, não tem lá. Aí eu olhei assim, não tinha escrito quente e frio. Aí, pô, tava tarde, eu fui dormir ontem muito tarde, fui dormir tipo assim, 1h da manhã, coisa assim. Aí eu peguei e liguei o chuveiro. Bicho, eu liguei o chuveiro, a água gelada, velho. Água gelada, e eu, caramba, e agora? Aí eu mexia no outro e não acertava. Meu amigo, tu não sabe como é que é ruim tomar banho com água gelada com muito frio. Gente do céu, ave credo, eu sou muito leso, cara. E hoje de manhã a mesma coisa, se eu tomar banho de novo, água gelada. Não sei, vou aprender naquele trem, né? Não sei, cara, ave credo, minha Nossa Senhora. Mas assim, eu vou aprender, vou conhecer aqui melhor. Mas aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que tem delegacia que fica num bairro, eu tenho delegacia que fica no outro. Agora, imagina, vocês que conhecem aqui.
Os policiais de uma delegacia, quando eles querem fazer uma investigação para outra delegacia, eles têm que fazer uma carta precatória para fazer essa investigação? Não tem lógica. Então isso é independentemente de precatória ou requisição. Cuidado com esse independentemente, que isso aqui cai em provas. Fechou. Outro ponto importante sobre suspeição. Olha, no processo penal, eu tenho casos de impedimento ou suspeição. Isso cai até em prova. Impedimento e suspeição do juiz, do Ministério Público. Eu vou trazer um macete que vocês nunca vão errar isso na prova. Então, eu vou fazer um comparativo com o processo civil para você não errar, tá? Que a banca tenta confundir. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Aqui para o inquérito policial, se ele perguntar, eu posso chegar e falar que o delegado é suspeito? Ah, o delegado é amigo íntimo. À parte, o indiciado, o ofendido, ele pode opor suspeição? Não pode. Ritson, mas... Gente, o inquérito policial ele é a fase administrativa. Para ter condenação tem que repetir a prova lá na frente, pô. Então não tem lógica, ele só está coletando provas. Ainda tem outra, no relatório. Ele vai fazer juízo de valor? Ele não vai fazer juízo de valor. Então ele não pode opor. Mas, se o próprio delegado, se a própria autoridade verificar que existe motivo legal, ela deve se declarar. Não entendi. A parte pode opor? Pode falar assim, o delegado é suspeito? Não. Mas o próprio delegado, se ele entender que ele é suspeito, ele deve. Ou seja, se o delegado não falar nada, você não pode opor. Beleza? Outro ponto, início. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui é um dos pontos mais cobrados em inquérito policial. Você que está naquele período de véspera de prova, você pode marcar um coraçãozinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um dos pontos mais cobrados de inquérito policial, que é o início, despenca. Como que um delegado vai iniciar a fase de investigação? Através de como? Que situação? Ele sonhou com um crime, ele vai lá e investiga? Primeiro, quando tem o início da investigação criminal, a autoridade policial, ela faz um documento, ela confecciona um documento chamado o quê? Portaria. Portaria. Grava esse nome para não confundir depois com termo circunstanciado que eu vou falar lá em outro momento. Então, o delegado ele vai pegar e fazer a portaria, que é iniciando o inquérito. Mas quando que ele faz essa portaria? Ele vai fazer a portaria iniciando o inquérito nos seguintes casos. De ofício, por requisição do Ministério Público ou da autoridade judicial, por requerimento do ofendido do seu representante legal, ou então quando tiver o auto de prisão em flagrante. São 4 situações. De ofício, 2 com a letra R e o auto de prisão em flagrante. Tem que entender. Primeiro, se tu errar, repito, eu vou embora daqui agora. Se você errar, vou embora agora. O delegado pode iniciar o inquérito de ofício em qualquer tipo de crime. Não. Lembra que eu trouxe o esqueminha aqui? Ele só pode iniciar de ofício se for ação penal pública incondicionada. Porque se ele mete na prova, na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, depende de representação. Na ação penal privada, depende do ofendido. Ele inicia de ofício, na ação penal pública incondicionada. Isso cai muito. Segundo, requisição. Pessoal, requisição é sinônimo de requerimento? Não. Requisição tem sinônimo de ordem. E quem faz requisição é o Ministério Público ou juiz. Significa dizer que se o juiz estiver com um processo e no correr do processo ele verificar que tem uma situação, ele vai chegar com o delegado e falar bem assim: ô senhora delegada, por favor, pelo amor de Deus, a senhoria poderia... Não, abra essa caceta agora, porque é uma requisição, é sinônimo de ordem, diferente da expressão requerimento. Pergunto para ti, quando o ofendido ou representante legal chega na delegacia e faz um requerimento para que o delegado instaure um inquérito policial, o delegado é obrigado a instaurar? Ele é obrigado? Ele não é, porque o requerimento, diferentemente da requisição, não tem sinônimo do quê? De ordem. Então esse requerimento ele pode ser indeferido? Pode sim. Agora olha só, eu quero que você tome cuidado, porque quando a gente vai até a delegacia fazer um requerimento para que o delegado instaure um inquérito policial, você vai fazer, né? Vai chegar lá e você vai levar as informações. Ritsu, que informações? Eu tenho que levar os dados. Quem foi que praticou o crime? Como que aconteceu? Quais foram as testemunhas? Agora eu te pergunto, eu sempre consigo esses dados? Eu sempre sei o nome de quem praticou o crime?
Eu sempre sei o endereço de quem praticou o crime, não sabe. Imagina que meu amigo de novo, meu amigão, tá na mesma festa, ele tá lá na festa e né? Sente um negócio, os caras pegando na bunda dele na festa. Aconteceu isso contigo já? Já. Tá vendo, ó? A gente descobre as coisas, pois é. Aí o pessoal vai pegando, na boa. A gente pode chegar e ficar pegando na bunda dos outros assim? Não é. Então o que vai acontecer? Isso pode configurar crime? Pode. Aí eu chego lá com o meu delegado e falo assim, você delegado, pegaram na minha bunda. E o delegado fala, quem foi? Rapaz, não sei. Tu gostou? Mais ou menos, né? Mas o delegado vai perguntar e tu tem que saber os dados. Se eu não souber quem foi ou não tiver certeza das testemunhas, e aí? O delegado não pode abrir o inquérito? Preste atenção que essas informações você vai informar sempre que for possível. E isso caiu em prova, sabe o que eles fizeram? Apagaram o que possível, colocou o quê? Sempre. Sempre tem que indicar a testemunha. Sempre, não, velho, é sempre que possível. Sabe por quê? Qual é a função da polícia? É investigar, filho. Se eu vou levar a comida pronta, velho, qual a necessidade? Não tem lógica, né? Então é sempre que é possível, eu vou informar esses dados para o delegado. Se não for possível, filho, o delegado investiga. Fechou? Outro ponto importante. Falei para ti que esse requerimento pode ser indeferido. Só que se você fizer o pedido, o requerimento para iniciar o inquérito policial e a autoridade policial indeferir, repito, ela pode indeferir o requerimento, mas ela pode arquivar? Ela pode arquivar? Não, quem é que arquiva? O juiz. Cuidado, ela pode indeferir o requerimento para iniciar. Só que depois que iniciou, não pode mais parar. Beleza até aí, pessoal? O que vai acontecer? Se for indeferido, você pode entrar com recurso. Ridson, qual é o nome desse recurso? Apelação? Recurso em sentido estrito? Qual é o nome desse recurso? Recurso ordinário, extraordinário? Recurso. E esse recurso vai para a mão de quem? Do chefe de polícia. Quem é esse chefe de polícia? Depende do estado. Tem estado que é o delegado geral, tem estado que é o secretário de segurança pública. Para a prova é só você gravar. Se o delegado falar que não vai abrir o inquérito policial, você entra com recurso para quem? Para o chefe de polícia. E fechando, último caso, auto de prisão em flagrante. Quando eu tenho prisão em flagrante, automaticamente está aberto o inquérito policial. Não olha para o quadro, olha para mim. Olha, quando vocês estiverem estudando, até deixar uma coisa clara. Eu sempre fui um cara que... Eu passei em vários concursos, passei em muitos. Eu passei em concursos dificílimos. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Eu nunca fui um cara que lia as coisas e entendia assim, sabe? Papuf, nunca foi assim comigo. Às vezes eu até me sentia mal, porque eu tinha colega que pegava uma explicação, aí a pessoa, aí a pessoa chegava comigo, ei, Ritson, assim, eu, né, legal. Eu não tinha entendido porra nenhuma, tinha entendido nada, velho. Só que eu sempre fui bem assim. Se eu não entendesse uma coisa, eu tentava de novo. Se eu não entendesse, de novo. E quando eu não entendia, eu decorava. Sabe quando que eu desisti na minha vida? Nunca. Porque se eu tivesse desistido, a minha vida estava do mesmo jeito que sempre foi, uma merda. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ser assim. E a gente tem que ter em mente. Você não vai saber tudo, mas você vai fazer o possível. Você vai se esforçar, você vai lutar. Nosso país está passando por tanta coisa complicada, né? Às vezes você olha, a gente fica com desânimo. Mas a gente não pode não deixar esse desânimo ser maior do que a nossa vontade de vencer, daquilo que a gente quer para a vida. Então, a gente tem que pegar, tem que procurar, sabe, sempre estar bem e lutar, batalhar mesmo, tem que correr atrás. Se tu tiver com dificuldade, teve alguma coisa que eu falei e tu não entendeu, pergunta para mim, me para, sei lá, dá um jeito, mas luta, batalha, abre um livro, te vira, mas não desiste não, tá? Não desiste. E eu fico olhando assim hoje, passei em concurso de polícia civil, passei em concurso de agente penitenciário, TRTs, TREs, TRF, passei em concurso de universidade, passei em concurso pra cacete. Só que tudo começou lá embaixo, quando eu olhava a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. O que é isso? Começou de pouquinho e a gente vai evoluindo. Você não para, você vai indo embora. Agora, se você fizer um concurso, uma porrada, eu vou parar, daqui tu volta pro zero. Aí depois tu se arrepende e volta, aí fica, né? Não, tu chegou aqui, não para, vai lutando para você progredir. Então, jamais desista do teu sonho. Luta. E se você tiver dificuldade, teve qualquer matéria, pode ser a minha ou de qualquer outro professor. Se você não entendeu, tenta. Quando tu não entender, decora. Quando que você desiste? Nunca.
Deus não colocou a gente na vida para perder, não. Deus colocou a gente na vida para vencer. Eu não vim nessa vida para perder. Óbvio, para vencer, eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu respeito as pessoas. Mas assim, eu nasci para vencer e vocês também, beleza? Então, a gente está casado. Eu estou olhando no olho de vocês, a gente está casado. Eu não quieto facho enquanto eu não vê-los empossados. Fechado? Enquanto eu não ver o nome de vocês no Diário Oficial da União, enquanto eu não estiver chorando, assinando o termo de posse, enquanto eu não estiver postando no Facebook, tomei posse, e aquela tua amiga piriguete chupando o dedo, se lascou, idiota, né? Mas a gente tá junto, pessoal, a gente vai batalhar muito por isso daí. O chão, a estrada não é fácil não, a gente vai lutar. Para chegar lá, a gente precisa saber do diacho do inquérito policial. O inquérito policial ele pode ter início de 4 formas. Se olhar para o quadro, a mesma regra, diarreia. O inquérito policial, quando é a ação penal pública incondicionada, ele pode ter início com a letra O, que é o quê? De ofício. Tem 2 coisas com a letra R, né? Quando é Ministério Público ou juiz, é requerimento ou requisição? Requisição. A requisição o juiz indefere? O juiz não indefere porque requisição tem sinônimo do quê? De ordem. O que caceta de juiz? O que o delegado pode indeferir é o requerimento. Mas se o delegado indeferir o requerimento para iniciar o inquérito policial, cabe recurso. Esse recurso vai para o chefe de polícia. E a última forma de iniciar o inquérito é o APF. O que é APF? Auto de prisão em flagrante. Ritz, tu vai começar a falar de prisão em flagrante. Não. Prisão, vamos focar, foco no assunto. Como eu falei de início, agora nós temos que saber o que é notitia criminis e delatio criminis. O que é isso, Ritson? Esses nomes estranhos. O processo penal tem bem menos nome em latim do que no direito penal. Direito penal, ave credo, ave nunca vi. Notitia criminis, a notícia de um crime. Se eu sou delegado, eu não posso tomar conhecimento de que ocorreu um crime. Quando eu tomo conhecimento que ocorreu um crime, eu estou recebendo uma notitia criminis. Então, notitia criminis é o conhecimento de um fato considerado criminoso. Só que para eu tomar conhecimento que ocorreu um crime, eu posso ficar sabendo pelas minhas atividades rotineiras, pelo meu dia a dia. Então, nesse caso, eu tomei conhecimento de forma direta, de forma imediata. Só que se foi alguém me falar, se teve uma terceira pessoa, aí não foi com as minhas atividades rotineiras. Então, nessa situação, eu tomei conhecimento dessa notitia crimes de forma o quê? Indireta. Os 2 casos é filé para a prova. E os 2 casos praticamente não caem. O que cai na prova é o terceiro caso. Quando que a notitia criminis é coercitiva? Quando eu tenho o auto de prisão em flagrante. Pronto, final. Ponto final. Se ele meter na prova, quando eu tenho auto de prisão em flagrante, a notitia criminis é coercitiva. E eu te falei que a notitia criminis ela é o conhecimento. Notitia é diferente de delatio. Ritsu, que nome feio. Olha, a gente sabe que tem amigos e amigas para tudo, não é? Imagina, pessoal, não que eu deseje isso para vocês, pelo amor de Deus, ave credo, tá? Ave credo. Agora sim, tem coisa que acontece na vida. E eu acredito que a gente deve estar a 2 horas de aula direto, né? E se me deixar, eu vou ficar 5, 6, 10, não tô nem aí, e eu não vou te deixar dormir. Agora, tu imagina um dia desse, 1 hora dessa, que vocês podiam estar fazendo um monte de coisa, né? A gente está estudando, né? Então, a gente tem que dar aquelas quebradas. Agora, imagina aquela tua amiga, que ela chega contigo e fala bem assim, onde é que você estava? Ah, eu estava assistindo a aula de um maluco lá que veio de Rondônia, o tal do Rilu, fala um monte de besteira, que a gente não tem juízo, não. Ah, nem te conto. Ah, não, bicho, não posso envolver você, não. Você pode ficar com a neura na cabeça, né? Agora já era. Nem te conto, amiga. Enquanto você estava na aula do Rilu assistindo, o teu marido... O quê? O teu marido o quê? Eu nem te falo onde que eu vi o teu marido entrando. Onde que esse filho da mãe entrou, esse cachorro, no supermercado. A mulher não espera. Só de falar ela já condena, né? Para a mulher o sistema ali não é o acusatório, não. Para ela o sistema é o quê? O inquisitivo. Ela pega, acusa e julga e ponto final, não é? Mas já dá aquele medo. Mas e vamos dizer que deu merda mesmo. Ela chega assim e fala, teu marido estava na piriguetagem. Tu não tomou conhecimento que você tomou chifre? O conhecimento é a notitia chifrudis. E essa informação dada pela tua amiga
ela não é notícia, é a delatio. Então, o que ela está fazendo é delatio. E o que tu está recebendo, a informação, o conhecimento é o quê? É a notícia. Então, se observou que a notícia é diferente da delatio, notícia, qual é a palavra-chave que tu tem que procurar na prova? Conhecimento. Se eu tiver conhecimento é o quê? Notícia. E a notícia pode ser direta, indireta ou coercitiva. E se ele perguntasse na prova? Para eu tomar conhecimento, alguém falou. Teve o quê? Uma delatio. Se teve uma delatio, essa notícia criminis é direta ou indireta? Calma, tu sabe. Eu tomei conhecimento, mas eu tomei conhecimento porque alguém fez um delatio. Não foi com a minha atividade rotineira. Direta ou indireta? Indireta, beleza? E se esta delatio, se eu tiver alguém falando que aconteceu o crime de forma anônima, isso acontece muito, que é aquela forma apócrifa, né, que a gente utiliza essa expressão. Isso acontece muito naquele disco. Não tem aqueles disques? O pessoal liga informando sobre crime. E quando você, digamos que você tem uma boca de fumo, não sei como é que vocês dão o nome aqui, né? Lá na minha região a gente fala boca de fumo, que vem de droga, né? Não sei como é que dá o nome aqui. É boca de fumo aqui também? Pois é. É esse trem, esse bagulho aí. A boca de fumo, tem uma boca de fumo lá da tua casa. Aí tu liga, ó, tem uma boca de fumo lá. Onde é que a senhora mora? Tu não vai falando que tu mora. Porque tu fica com medo, né? Aí tu, não, tem uma boca de fumo aqui. Né? Quem é seu nome? Não te interessa, né? Vai que eu morro, né? Não, você não fala. Então você faz de forma anônima. A pergunta é, se tiver essa informação anônima, essa delatio aí anônima, apócrifa, o delegado pode investigar ou ele está proibido de abrir inquérito? O que vocês acham? Vamos usar a lógica. E aí, o que vocês acham? Pode. Só que ele não vai chegar abrindo. Primeiro ele vai verificar se procede, depois ele vai abrir. Então, se perguntar sobre essa situação, tá tranquilo. Sobre a delatio criminis, o Código de Processo Penal fala pra gente que qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento que ocorreu um crime de ação penal pública pode chegar perante a autoridade policial e falar. Seu delegado faz isso. E ele pode fazer de forma verbal ou escrita. Ritson, calma aí. Tu acabou de falar que o inquérito policial é escrito. Presta atenção nisso, que mais à frente em ação penal eu vou falar sobre uma coisa muito parecida. E eu peço que você tome cuidado. Quando você vai na delegacia, você não é obrigado a levar por escrito. Você pode também de forma o quê? Verbal. E o que a autoridade policial vai fazer? Vai reduzir a termo, vai colocar no papel, porque o inquérito tem que ser o quê? Escrito. Outro ponto importante, isso aqui você sabe. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Erra. Vou acertar na cabeça de vocês se errarem. Erra. Tô falando sério. Eu dou-lhe. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O inquérito policial pode ter início de ofício. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Errado porque o quê? Depende da representação. E na ação penal privada, pode de ofício? Não, só inicia de ofício na ação penal pública incondicionada. Na representação do ofendido depende da representação. E na ação penal privada, só por quem tem o quê? Qualidade. Rito, tu tinha coragem de tacar? Tinha. Tenho coragem de te riscar, fazer um monte de coisa, tá? Não tenho juízo. Diligência, pra gente fechar esse bloco aqui. Vocês devem estar tudo doido para descansar, né? Mas, ó, é que é o primeiro encontro, senão não ia dar intervalo, não. Olha só, diligências. Durante a investigação, o delegado pode proceder com diversas diligências. Não só essas, como diversas outras. Só que se ele cai em prova, como é que eles cobram? Primeiro, se eu tiver um crime, a autoridade policial vai se dirigir até o local e vai preservar o local. Preservar para que eu não altere o estado, a situação das coisas, até a chegada do quê? Dos peritos criminais. Então, eu mantenho. Depois que o perito fizer o serviço, já era. Do mesmo jeito, ele vai apreender os objetos. Ele apreende todos os objetos. Imagina que tem um homicídio. Aconteceu um homicídio, aconteceu um furto, um roubo. Aí o delegado tá lá e o delegado... hidratante paixão. Lembra do hidratante paixão que tinha? Né? Vou levar... O que tem a ver o hidratante paixão com homicídio? Então, ele vai aprender os objetos que tenham o quê? Relação. Então, sabe o que ele vai aprender? Ele vai aprender a arma, a faca, porque estes objetos, eles têm que acompanhar o inquérito policial. Como é que é, Ridson? Quer dizer que a arma vai tudo. Se cair na prova, os objetos do crime acompanham o inquérito, acompanha, porque isso é prova.
Tu chega lá com... o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem que acompanhar o inquérito. Além disso, todas as provas que servirem para o inquérito. Ele vai coletar tudo. Importantíssimo. Ele também vai ouvir o ofendido. Ele também vai ouvir o indiciado. Ritsu, como assim indiciado? Indiciado é o cara que praticou o ato, não é? Essa oitiva do indiciado é o interrogatório. Eu até falei sobre interrogatório agora. Lembra da condução coercitiva? Lembra? Aquela interpretação analógica, aquela parada lá extensiva? O que vai acontecer? O indiciado vai ser interrogado. E esse interrogatório, ao final, ele vai ser assinado por 2 testemunhas que presenciaram o ato. Grava estes números. Agora, o que vai acontecer? Durante o inquérito, ele é inquisitivo. E por conta dele ser inquisitivo, não vigora um princípio. Que princípio é esse? Não vigora o princípio do contraditório. Se não vigora o princípio do contraditório, me responde. Durante esse interrogatório, a presença de advogado é obrigado? Não é obrigado. Até porque eu posso condenar o cara só por essa confissão feita aqui no interrogatório? Não, tem que repetir lá no processo, na ação penal. Aí o que vai acontecer? Quando tu está sendo ouvido, a autoridade policial tem que seguir tudo que está na Constituição Federal. Ela tem que se identificar, explicar tudinho e também tem que informar para a pessoa que ela tem o direito ao silêncio. Olha, você tem o direito de permanecer calado e tarará, isso não representa prova contra si, porque no direito processual penal eu tenho que entender o seguinte, eu sou Ministério Público, eu estou te acusando de fazer algo. Se eu sou teu Ministério Público e eu estou te acusando, quem é que tem um ônus da prova? Quem é que tem um dever de provar? É o Ministério Público ou o acusado? O Ministério Público. Então tu vai ficar na tua, ficar na minha. Se eles quiserem que prove. Rita, a gente fica assim bala, mas o processo penal é assim, porque ele mexe com liberdade. O Ministério Público quiser que prove. E ela, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e ficar na dela, não. Vou ficar na minha calado. Se o Ministério Público não conseguir prova, não estou nem aí. É por isso que eu tenho que chegar com ela e falar, olha, eu vou te interrogar, mas se você não quiser responder as perguntas, você pode ficar em silêncio, porque isso é um direito constitucionalmente previsto, e tarará, e tarará, e tarará. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Outro ponto importante. Durante o inquérito policial, a autoridade policial pode fazer o reconhecimento de pessoas ou coisas, saber quem é quem e também as acariações. Falar nisso, umas acariações é bem bacana nesses processos que estão rolando no Brasil, né? Então era que eu fico pensando assim, se eu fosse delegado nessa parada, se eu fosse Ministério Público, eu ia tacar fogo demais, né? Mas não rola não pra mim, tá? Pra mim não rola. Minha praia é outra. Mas tu pode fazer reconhecimento e acariação, porque quando tu tá no olho, a gente consegue perceber as coisas, né? Outro ponto, a autoridade policial também pode determinar, olha a expressão, se for o caso. Sempre que você estiver no código e tiver essa situação, marca, se for o caso, o quê? Corpo de delito. Se ela coloca na prova. Sempre tem que ter corpo de delito, certo ou errado? Errado. Eu só faço corpo de delito quando é um crime que deixa vestígio. Se deixar vestígio, beleza. Mas se não deixar, filho, eu vou fazer pra quê, né? Então, lembra, eu determino se for o caso. Também o processo datiloscópico. O que é esse processo datiloscópico? É aquela identificação criminal. Tem uma lei que fala sobre aquela identificação criminal, que tu tira aquelas fotos, né? Frente, na lateral, você pega, mela teus dedos todinho, não é? Te pergunto, essa identificação criminal sempre vai ocorrer, certo ou errado? Errado. Se você tiver a tua identidade, o teu RG, se você tiver a identidade civil, eu não faço identificação criminal, não tem necessidade, não é? Mas eu nunca faço. Será que uma pessoa que tem RG tudo certinho, eu nunca faço a identificação criminal? Não, tem casos que eu faço, como é a situação daquelas pessoas que têm várias identidades, só que tudo isso está numa lei. E normalmente quando a gente vai estudar processo penal, o que o povo faz? O povo está bem aqui e pula para a lei. Aí quando volta, tu perde o contexto da... Não pode, mantenha o foco. Na hora de estudar essa lei, você estuda essa lei. Por hora, você vai gravar apenas o seguinte, uma das diligências é o processo datiloscópico, inclusive a fotografia. Mas sempre? Não, somente nos casos previstos em lei. Também apresentar nos autos a folha de antecedentes. Também analisar a vida pregressa, como é que a pessoa andava, se ela andava na linha, e o estado de ânimo do crime, durante o crime. Após o crime, a pessoa está sorrindo, feliz e falando, não, se eu pudesse eu fazia de novo. Ah, filho, não. É diferente de outras situações. Isso vai influir na pena. E fechando aqui, em 2016,
O inquérito policial sofreu várias alterações e um dos dispositivos incluídos foi esse aqui. E ele foi incluído pelo seguinte: em várias situações de prisão, o acusado era preso e ele tinha filhos, e ele era o único responsável por aqueles filhos. Levavam ele e a criança ficava sozinha na casa. E alguns iam parar na casa de vizinhos, não tinha. Isso não pode ocorrer, isso não pode. Então hoje, quando você for prender uma pessoa, você vai prender, você vai levar para a delegacia, etc. Você vai procurar se informar se ela tem filhos, a idade desses filhos. Se esses filhos são pessoas com deficiência, aquele estatuto lá, aquela lei 13.146 que cai em todo concurso de Tribunal Federal. E, além disso, com quem estes filhos ficarão? Você tem o dever de fazer isso, também faz parte do quê? Das diligências. Hudson, e a reprodução simulada dos fatos? Depois do nosso intervalo. Beleza, pessoal?